estudar melhor, hein? Como é que eu começo a estudar? Eu não consigo estudar, socorro. O que é estudar mesmo? Perguntas que eu vou responder agora. Eu sou Jo, eu sou professora, concursada, sou estudante de doutorado e uma pergunta que eu sempre escuto dos meus alunos é aquela lá. Como é que eu estudo, professora? Como é estudar? Como é que eu sei que eu estou estudando? E é isso que eu vou responder hoje. Da Serra da Capivara. Local que eu fui não para visitar apenas, mas para estudar. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Para isso, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, inclusive me siga lá, Jo Santos Prof, tá? E vou responder algumas que eu escolhi aqui, que eu acho que tem a ver com o nosso universo aqui de estudos, vestibulares, concursos, enfim, vamos lá. Maria mandou assim: como organizar a rotina de estudos e realmente estudar? Eu vou unir essa pergunta à pergunta da Gabriela, que diz assim: como iniciar? Essas perguntas, elas se conectam em sua resposta. Por quê? Porque o principal ponto que a gente precisa levar em consideração quando vai começar a estudar é entender para que eu estou estudando. Mesmo que esse porquê seja até um pouco supérfluo ainda, porque muitas vezes a gente ainda não entende 100% o caminho que a gente está traçando. No entanto, é preciso entender o motivo pelo qual você vai estudar. Então, primeira questão que eu vou estabelecer aqui, que une esses dois fatores, essas duas perguntas, é a de escolher um propósito e, a partir desses propósitos, colocar objetivos palpáveis. Você é bisli, mas eu não sei falar bilica. Materiais. Objetivos reais, objetivos assim, que eu consiga traçá-los minimamente, semanalmente, diariamente. E aí vamos colocar aqui um exemplo, quero entrar no mestrado, quero entrar no doutorado. Eu preciso fazer o que para isso? É o que eu quero. Então, primeiro ponto, você vai entender o que é este universo. Segundo ponto, você vai sentar a bunda na cadeira e procurar locais que tenham um mestrado, que tenham um doutorado da área do seu interesse. A partir disso, você vai ler os editais. Por quê? Porque ali, nos editais, estarão estabelecidos os pontos de partida que você precisa traçar. Então, o que exatamente você deve estudar, o que é que a universidade está procurando de fato, enfim. Se você estiver estudando para o Enem, você vai precisar estabelecer as matérias e estabelecer os conteúdos mais recorrentes. Então, eu acho assim que quando a gente precisa começar a estudar, a gente precisa saber o porquê você está fazendo aquilo ali, qual é o seu propósito. E aí, eu já conecto a segunda pergunta da, é, da Yasmin, que ela diz assim, dicas para quem ingressou na faculdade recentemente, inicialmente, enfim. E eu acho que tem muito a ver com essas outras duas que eu iniciei. Por quê? Porque na faculdade, teoricamente, a gente sabe que vai estudar. Então, eu entrei em enfermagem. Você sabe que estuda na faculdade de enfermagem exatamente. Ainda mais nos primeiros semestres, que as coisas estão mais no campo superficial, para construir sua base de conhecimento e começar a tornar específico. O que é que acontece? Eu acho que tem muito a ver esse início de universidade, que é uma coisa que a gente só vai tomar dimensão depois, que é você vai construir repertório naquele tipo de conhecimento. Já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, não lembro como é o nome, bota aqui o efeito. Que é a pessoa que superestima o conhecimento que ela tem em determinado aspecto. Então, por exemplo, eu acho que eu sei a astronomia, mas eu sou tão ignorante na área de astronomia que eu não tenho nem noção do quanto eu não sei. E tem como o Sol não existir. Porque se o Sol não existir, não existiria mundo. Porque o mundo teria acabado. Por quê? Porque o nosso planeta... Gente, muitas pessoas moram fora do planeta. Estar na universidade é justamente esse ponto. Você começar a estudar para qualquer área é justamente esse ponto.
Não é que você vai virar o expert daquilo ali. Você vai ganhar repertório para ter noção do quanto você não sabe. É para isso que existe a universidade. É para isso que existe a escola. Porque a gente ficaria no campo tamanho da ignorância que a gente não ia nem saber do que a gente não sabe. Não, você é burro, cara, que loucura. Vocês entendem? Sabe Só Sei Que Nada Sei, de Sócrates? Aquilo ali é exatamente isso. O sábio, ele vai em busca de ganhar repertório para ele ter noção do quanto ele desconhece. Então, não há um conhecimento que não seja infindável. Por exemplo, você não. Encontrei ali tudo, acabou-se e eu não tenho mais o que estudar aqui. Entende? O Enem, o ensino médio, ele serve para isso. Ele vai lhe dar uma banca de possibilidades, de bases de conhecimento, para você ter noção de que aquilo ali existe. Imagine você não ter aula de geografia e não ter conhecimento, ou né, depois de ciências, e não ter conhecimento de que existem outros planetas. Você precisa ser expert em outros planetas. Você precisa ser expert em astronomia? Claro que não. Mas você precisa da base de conhecimento ali. Imagine a gente não ter dimensão do que isso aqui é feito, do que a gente é feito. Você precisa ser um expert da, sei nem, da biologia. Não precisa. Você precisa ter conhecimento que existem átomos, que existem tecidos, que existem órgãos. Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o início da universidade, você vai buscar construir repertório. E eu acho que isso muitas vezes é um motivacional para a gente continuar estudando. A gente vai ampliando o nosso repertório, e não só sociocultural, mas também de campos científicos, né? Então, eu tenho muita vontade de aumentar meu repertório, por exemplo, no campo da química. Eu sou da área das letras, mas tenho muita vontade de aumentar meu repertório no campo da química. No campo das humanas, eu já aumento bastante, já meu doutorado é em literatura e cultura, então eu estudo bastante sociologia, história, enfim. Então já é um espaço que eu comecei a ganhar um repertório para ter noção do quanto eu não sei. Em química, eu nem sei o quanto eu não sei, porque eu não tenho esse repertório. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, essa busca, porque eu sou professora de redação, eu costumo falar muito de repertório, mas essa busca ela é constante em qualquer idade da vida de quem quer continuar crescendo, ascendendo intelectualmente. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de profissão, estou falando de intelecto da gente entender o mundo que a gente está inserido. Você morre e você não entende o mundo que você não faz sentido. Enfim, outra pergunta que eu achei muito interessante também é a dessa: como fixar mais as informações, né? O que eu estudo. Gente, sou professora, né? Não existe mecanismo melhor de aprender algo do que você passar aquilo adiante, do que você tentar ensinar alguém, por exemplo. Mesmo que a pessoa não queira aprender, tenta ensinar seu cachorro. Quando as coisas saem da sua cabecinha e são verbalizadas, você percebe se elas estão fazendo sentido ou não. Por isso que o seu professor passa trabalho para você apresentar na sala de aula. Aquele momento você concretiza o seu aprendizado, se você estudar de verdade, né? Se você for dar um migué de que está apresentando ali e aprendeu, enfim, né? Mas o seu professor, ele está na intenção porque ele sabe o quanto ele aprendeu quando ele foi lhe ensinar. E não é só porque ele estudou, é porque ele estudou e tentou passar a lógica, o repertório que ele tem adiante. Vamos fazer um experimento. Você vai assistir a um filme e vai comentar sobre ele com outras pessoas. E você vai ver outro filme e não vai comentar com ninguém. Qual filme você vai memorizar mais? Que ele existe, que você assistiu, sobre o que é? Quais perspectivas sobre o filme você vai pegar? Então, mesmo que você não tenha ninguém para ensinar, você vai verbalizar, pode ser escrevendo também, né? Mas sempre nesse sentido de parafraseando o estudo. Então, você vai não só ler, não só revisar, mas passar o seu conhecimento que você adquiriu adiante do seu jeitinho. É o melhor jeito de fixar um assunto, de memorizar um assunto.
é quando você entende que você consegue explicar o que aprendeu. Se você ainda não conseguir explicar o que aprendeu, talvez você ainda não tenha aprendido o quanto você precisa. Entende? Então, quando você consegue passar adiante aquilo ali, significa que pronto. É isso. Aprender. E é engraçado, pô, que enquanto você vai explicando para outra pessoa, parece que as conexões do seu cérebro vão. E você aprende mais. Gente, a Absolute Cinema, juro pra vocês, é uma ótima saída. Você passar adiante o que você aprendeu ali na hora. Perfeito. E aí depois, isso é pra você mesmo. Você tá ali ensinando, você é do futuro. Você do passado está ensinando a você do futuro o que você aprendeu ali, o que você absorveu de conhecimento. Entende? Então, minha maior sugestão de fixar conteúdo é essa. Passe o seu conhecimento adiante de um jeito que você entendeu. Se você não conseguiu passar adiante, talvez você não tenha entendido completamente. E aí, acho que a gente concretiza esse raciocínio de como começar a estudar nessa pergunta, né, da Maria. Ela pergunta assim, como é que eu organizo os estudos e como eu realmente estudo. Então, eu acho que a gente precisa ser realista também. E humilde, tá? Por que estou falando sobre isso? Por que humildade? Porque a gente precisa botar os pés no chão e entender, olha, isso eu não sei. Então, às vezes, talvez você tenha que voltar a estudar multiplicação matemática, por exemplo. Se você não estiver aprendendo algum assunto um pouquinho mais avançado, não tem problema. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer conceitos basilares, entende? Então, vou trazer para minha área, você que é da área de letras. Então, eu não sei tudo. Então, que tal voltar um pouquinho para os conhecimentos basilares? Quem sabe essa sua base não está fragilizada de alguma maneira. Então, por isso que eu acho que tem a ver com essa questão de humildade, da gente tentar dizer, não, talvez eu não saiba tanto quanto eu acho que eu sei, entendeu? Então, eu acho que essa questão de organizar os estudos precisa, primeiro, a gente admitir que talvez as nossas bases não estejam tão consolidadas assim. E o segundo ponto de ser realista é que quando a gente for inserir na nossa rotina, a gente precisa se conhecer. Então, se você é mais produtivo de manhã, você não vai botar para estudar à noite. A tarefa mais difícil que você vai fazer, a que demanda mais energia, precisa ser uma das primeiras do dia, onde você está com mais energia possível. Porque senão você não faz. Eu faço isso em relação principalmente a treino. Gente, se eu deixar para treinar à noite, eu já sei que eu não vou treinar. Que eu vou botar desculpa, que eu vou estar cansada, que não sei o que. Pronto, já não vou treinar. Então, tem que ser uma coisa assim, que eu tenho que me livrar. Então, o estudo demanda sua energia demais, vai ser uma das primeiras coisas que você vai fazer. Pode que ser que tem gente que não tenha tanta energia de manhã, né? Ou assim que acorda, enfim. Mas você vai perceber qual horário do dia você rende mais e vai tentar inserir ali. E você vai superestimar os seus intervalos. Tem gente que acha que meia horinha não valem de nada. Valem sim, gente. 20 minutos, às vezes, você entende um conceito que estava ali travando há milhões de anos e com aquele negocinho ali, você entendeu. Uma aula do YouTube, você entendeu. Então, às vezes, a gente subestima os minutos, pouquinhos, as filas que a gente espera e perde um tempo no celular, enfim, fazendo outra besteira, jogando tigrinho, enfim. Mas, sendo que poderia estar ali, naquele espacinho, um campo de conhecimento, um livrinho não podia estar ali? Uma questãozinha. Já pensou você resolver ali 2 questõezinhas em 20 minutos? E nem é tanto tempo assim, né? Questão para resolver em 3. Mas a questão vai lá e tá na prova que você vai fazer. E olha, você foi lá na fila do banco. Você tá indo fazer exame de sangue. E veja que eu não quero prezar pela super produtividade, blá, 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 blá. Não quero isso, não é para fazer isso. Aqui eu quero dizer que às vezes a gente tem dó da gente demais. Depois, quais são as consequências de ter dó demais de nós mesmos?
às vezes a gente vai virar vítima de verdade e não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, se você tá com energia, ou se você tá disposto a criar energia, vá atrás. E não tenha dó de você. Você não precisa também ser seu próprio algoz. Claro, alguém precisa lhe afagar. Mas também não tenha dó de você. Você merece muito. Eita, do coach, né? Mas tudo bem. E aí vamos para a última. Santa Maria, né? Como começar a estudar para o Enem. Gente, aqui eu acho que tem tudo a ver com a questão da organização de rotina, mas principalmente em relação à hierarquia de assuntos. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia de assuntos e precisa botar sandálias da humildade. E às vezes você vai assistir aulas que você acha que você não precisa mais. Às vezes isso acontece. Às vezes você não precisa mais de fato assistir a aula e vai fazer mais exercício. O ponto é, você não pode ter muita pena de você ou esperar vir aquele boom de estímulo para estudar. A gente vai criar uma rotina, tá? De tentar fazer o carro ligar. Quando o carro tá, sei lá, frio, a gente precisa esquentar antes do carro ligar de fato, né? Então a gente vai esquentar os motores para poder de fato ligar este nosso carrinho. Então no início você vai arrumar o lugar que você vai estudar, não tem lugar em casa, você vai numa biblioteca, a pé, sei lá, se vira aí. Estuda em casa, estuda com alguém, bota um fone, dá um jeito. Eu sei que você precisa transformar aquele momento ali. Então, beleza, eu vou transformar aquele momento. E no início você não vai prestar atenção. Você vai olhar para todos os lugares que você vai tentar, sei lá, procrastinar de mil formas. Mas, o que, é que você vai fazer? Você vai forçar a barra. Sabe quando você vai dormir? E antes de dormir, você finge que tá dormindo? É isso, você finge que tá estudando. Até uma hora que você engata e de fato começa a estudar. O Pomodoro, eu gosto nesse iniciozinho de me forçar a estudar. Mas eu ainda tô lendo assim, ai meu Deus, que saco, queria estar rolando o TikTok. Mas até que você engata, aí sim você não usa mais o Pomodoro, você aproveita a sua energia aí que foi liberada a partir de uma indução que foi gerada por você mesmo. Então não espere vir a luz da criatividade. Você vai construir a luz da criatividade sentando a bunda na cadeira e esperar vir o boom em algum momento. Combinado? É isso, pessoal. Depois a gente continua conversando e eu vou fazer outros vídeos sobre como entrei no doutorado, como eu passei em primeiro lugar na redação no meu concurso. Enfim, continuem acompanhando.